Salve os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, que missão! Mas o pastor Edmilson, caso alguns talvez não tenham visto nos grupos, mas graças a Deus, a mãe da Kaira, a sogra do pastor, ela teve alta do CTI. Então o nosso pastor, ele foi para poder dar esse apoio e eu estou tendo a honra e o privilégio de poder compartilhar também aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E meus irmãos, eu não vim aqui para poder dar um sermão, eu não vim aqui simplesmente para poder falar nada além daquilo, claro, a palavra do Senhor, mas eu vim também para poder compartilhar e permanecer naquilo que o nosso pastor já tem feito nos cultos de quinta-feira. Nosso pastor, ele tem focado principalmente no que se refere a conhecimento, no que se refere a ensino. Então o Senhor tocou no meu coração de compartilhar também um estudo que, assim como o Evangelho sempre nos mostra de que precisamos ser confrontados para que assim possamos ser transformados, porque Evangelho sem confronto não transforma. Jesus sempre pregou e declarou isso, não somente em palavras, mas também em ações. Jesus não ficava rindo entre prostitutas, entre bêbados, mas todas as vezes que ele tinha uma oportunidade de demonstrar uma ação, uma palavra, ele falava: arrependa-se. Assim como João Batista também já havia pregando. Então, uma igreja saudável é uma igreja que não somente tem o conhecimento da palavra de Deus, mas a pratica. E algo que eu tenho percebido e que eu também tenho certeza que os irmãos têm sentido e compartilhado desse sentimento. Porque é engraçado, a gente sempre pensa que é algo único, somente nosso, ou que a gente está sentindo, que Deus está falando no nosso coração. E quando a gente começa a conversar com os irmãos ou vai para um culto, a gente percebe que isso é algo coletivo. Às vezes o que um está pensando, aquilo que um está estudando, o outro também está estudando e também está pensando da mesma forma, para você ver como de fato o Espírito Santo ele age no meio da sua igreja. Só que o que o Senhor tocou no meu coração e o que eu vim falar essa noite é algo que, claro, não tem como falar somente numa quinta-feira, porque é algo que há livros sobre isso, há consagrações falando sobre isso todas as semanas, que é sobre a graça e a santificação. E é muito importante que a igreja ela não somente venha ter ciência de como funciona a graça e a santificação, claro, que nós não temos como saber na totalidade, porque nosso Senhor é infinito e Ele é santo. É uma característica do nosso Senhor. Então, se o nosso Senhor ele é infinito, quem somos nós finitos e mortais para compreender a totalidade da santidade dEle e da graça que Ele derramou sobre nós? Mas quando nós começamos a entender sobre santidade e graça, à medida daquilo que nos foi revelado, eu, particularmente, comecei a perceber como eu sou raso em muitas coisas. Como eu sou raso ao ver, ao estudar, até mesmo conversar com o Senhor. A palavra já diz, né, que nós não sabemos orar e que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos nem orar. Mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, o Espírito intercede por nós. Mas fato há, o conhecimento da graça e da santidade do Senhor é necessidade que a igreja ela venha compreender, ou melhor, começar a compreender da forma correta. Porque, infelizmente, nos dias de hoje, o mundo tem difundido esse conhecimento para poder propagar libertinagem, para poder propagar, talvez, uma teologia que fala que Deus é somente amor, excluindo a parte da justiça do Senhor. Então é necessário que a gente venha começar a ter esse entendimento. E uma das pessoas, além do próprio Jesus, que mais falou sobre graça, mas também sobre justiça, foi Jesus, óbvio, mas Paulo. Paulo fala muito sobre a graça do Senhor. E a gente observa isso na vida de Paulo a partir do momento que, quanto maior o grau de nível de revelação que ele tinha de quem Deus era, menor ele se sentia. Alguns vão dizer que o espinho na carne de Paulo era justamente porque o nível de revelação dele era muito alto. Então, para que ele não viesse assim ensoberbecer, era necessário que havesse um espinho na carne. Alguns vão dizer que talvez eram sonhos daquilo que ele praticou, outros vão dizer que eram condições físicas. Não há um consenso teológico sobre isso. Mas a realidade é, à medida de como nós temos revelação de quem o Senhor é, não somente o conhecemos, mas nos conhecemos. E eu queria que os irmãos pudessem abrir lá em Tito. Nós vamos ler capítulo 2 a partir do versículo 11. A gente aqui vai começar a falar um pouquinho de graça.
Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou a salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E aqui, meus irmãos, a gente lendo, a gente percebe que Paulo ele vai falar que a graça ela se manifestou trazendo a salvação. E ela não somente se manifestou trazendo a salvação, mas ela nos ensina a nos comportarmos de acordo com essa graça, a fim de alcançarmos essa salvação. E o processo desse comportamento, o processo que nós vamos agir, que a graça, através da justificação de Jesus naquela cruz, nos trouxe, é esse processo de santificação. E é muito importante que a gente entenda isso, porque é muito difundido. Não estou dizendo PIB, cachoeiras, mas no meio cristão como total, como se a graça fosse uma tolerância de Deus sobre o pecado. Deus, ele abomina o pecado. Então, fato é, a graça não é sinônimo de tolerância e paciência de Deus, como se Deus falasse assim: não, você pode pecar à vontade, você pode fazer o que você quiser à vontade, porque eu sei que vocês não são capazes de mesmo, pode ficar tranquilo que eu vou perdoar. A graça nunca foi isso. A graça, a gente pode dizer que ela viabilizou a salvação, ela permitiu que nós viéssemos a chegar à salvação, através de uma vida de santificação, sim, mas ela não é sinônimo de tolerância para o pecado. E ela nos ensina uma coisa, a gente pode até voltar no versículo 11, Paulo vai falar o que a graça nos ensina. Renunciar à impiedade, aqui Paulo está falando de pecado, as paixões mundanas, e aqui a gente está falando de desejos que nós cultivamos enquanto vivemos segundo o costume do mundo, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa no presente. Então a gente tem que entender aqui que a santidade ela só é possível de ser vivida pela graça. A gente pode até aqui, eu vou pedir que os irmãos também abram, aqui a gente vai folhear demais. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. A gente vai dar umas viajadas aqui na Bíblia. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, Paulo ele vai começar a falar que a santificação ela só pode ser vivida pela graça. E ele vai dizer assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho de nossa consciência, de que com santidade e sinceridade, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Então a gente tem que entender que a salvação ela é a operação mais profunda que a graça pode ter sobre nós. E a gente tem que entender e aprender a esperar inteiramente na graça e na santificação. E aqui a gente pode puxar 1 Pedro como referência para os irmãos também poderem ver no telão. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, em que vai dizer assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E aí também depois a gente pode entender que a graça, ela na verdade, ela viabiliza a vida de santificação que Deus proporcionou para nós. Mas é necessário aqui reconhecer que há níveis de santificação. A santificação, ela começa a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, de que você começa a entrar por aquela porta, mas que há níveis de santificação, entendendo que nós estamos numa santificação
Nós temos acesso a essa santificação quando nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós estamos em um processo de santificação quando estamos vivendo com Ele. E nós ainda um dia vamos alcançar um outro nível de santificação na volta dEle. Então há níveis e processos de santificação. A gente costuma dizer, teologicamente falando, a partir de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, versículo 3, Paulo ele vai falar muito sobre isso, a gente vai ler um pouco disso sobre aqui, e a gente vai ver que existem 3 níveis, que, óbvio, isso daqui é um consenso teológico, mas Deus ele vai tocar no coração de cada um de uma forma diferente, mas só para poder entender, ficar de uma forma mais didática, para que nós possamos entender e praticar esses níveis, ele vai chamar de inicial, progressivo e final. Agora, lendo 1 Coríntios 1, do versículo 1 em diante, Paulo começa a fazer a sua apresentação, ele já apresenta esses níveis de santificação. Ele vai dizer assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e irmão de Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, ou seja, aqui ele já fala de passados, em Cristo Jesus, chamados para ser santos, algo que ainda vai acontecer, com todos o que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vai entender aqui que Paulo vai falar sobre santificados, algo passado, e também de santificação como algo futuro. E a gente vai começar a entrar um pouco nesses níveis, porque é necessário que a igreja tenha esse entendimento. Porque se você confundir uma santificação que é futura com uma santificação que é presente, nós corremos um sério risco em relação à forma que nós agimos na graça do Senhor. Um exemplo, estou até antecipando um pouquinho mais. A santificação que nos está nos proposta como alvo, como futuro, é o nosso corpo glorificado, um corpo incorruptível, na volta de Jesus ou no encontro a Ele, se nós estivermos vivos nessa época. Então a gente vai começar a perceber que se a gente confundir isso com algo presente, a gente vai estar dizendo que nosso corpo ele é perfeito, que em nós não há pecado. E a palavra fala que se nós dizemos que nós não temos pecado, estamos chamando Deus mentiroso. Então é necessário que nós venhamos a entender mais uma vez esses níveis, para que não haja esse tipo de confusão. Porque a graça, ela não é tolerância para pecado. É claro que cada um de nós vai ter um nível de transformação. Nós temos que ser sarados. O oleiro vai nos quebrar para que nós venhamos a sermos restituídos. Mas o próprio Deus, Ele permite que hajam provas para que nós venhamos a ser provados e aperfeiçoados. Não somente na santidade, mas também na fé. Então é necessário que haja esse entendimento para que realmente nós possamos ser transformados por essa verdade. Essa verdade precisa entrar no nosso coração, para aí sim começarmos a desenvolver essa vida com o Senhor. E claro, não é fácil. Só que é algo que eu aprendi e também tenho certeza que muitos dos irmãos aqui também viveram. Pelas próprias forças nós não vamos conseguir. E é impossível conseguir. A lei ela veio justamente para poder demonstrar a nossa fragilidade, a nossa insuficiência. Cristo ele veio para cumprir a lei, para mostrar que através dele, o único que cumpriu a lei na totalidade, que nunca pecou, nós conseguimos alcançar o Pai. Através dele, não é pela nossa própria força, não é pelo nosso próprio entendimento. Aquilo que a gente acha ou não que é certo, aquilo que a gente pode ou não fazer. Então é Ele que vai nos ajudar e vai nos amparar em cada momento da nossa vida no que se refere a esse processo. Há feridas, há cicatrizes, talvez manchas no nosso coração, mas é Ele quem vai cuidar de tratar cada mancha, cada cicatriz e muito mais, transformar aquilo que um dia a gente achava que era maldição, como cicatriz e bênção para salvar outras pessoas. E se a gente for prosseguir, a gente entende que, mais uma vez, a graça não sendo desculpa para continuar no pecado, a gente vai confirmar isso na Bíblia, onde Paulo vai dizer no finalzinho de Romanos 5, no início de Romanos 6, começando em Romanos 5, do versículo 20 em diante, que ele vai dizer assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que,
Como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. E aí começa Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Então a gente vai entender aqui que tem um processo de santificação, onde nós somos confrontados, começamos a seguir o Senhor, mas essa graça, ela superabundou no pecado e a partir dali, aquela graça nos ensina a viver afastado do pecado, não aprendendo a conciliar ele com a graça. Aquela graça nos liberta, nos transforma, mas para que nós venhamos a viver afastado daquilo que nos afasta do nosso Criador. Muitos vão dizer: não tem problema, meu irmão, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é um momento de encontro com o nosso Jesus, mas a partir do momento que Deus ele verdadeiramente entra no nosso coração, aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça e o pecado não vai tocar mais naquele lugar. Se o pecado um dia já tocou na nossa família, se nós tivermos um encontro e o Senhor está sarando a nossa família, você tem que declarar: o pecado não vai mais abundar naquele lugar. Eu não aceito que o pecado abunde naquele lugar, porque aqui vai superabundar a graça. E aqui a gente tem que ler isso com muito temor, esse versículo. Mas Judas, capítulo 1, a partir do versículo 4, ou só o versículo 4. Muito temor, mas isso daqui é só para demonstrar de que muitas das coisas que nós vivemos hoje já aconteciam lá atrás. E vai dizer assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então a gente percebe que a partir do momento que você recebe a graça e que você começa a caminhar por um caminho de santificação, pecado para nós no contexto de hoje é um tropeço. Todos nós sofremos tentações, todos nós somos suscetíveis a pecar e pecamos todos os dias, seja em pensamento, palavras ou obras, mas é um tropeço, não é uma condição de vida. Porque o próprio Senhor, vocês podem perceber, independentemente do que você pensa sobre o seu nível de intimidade com o Senhor ou não, quando você vai fazer algo, você vai viver determinada coisa, Ele te avisa. Ele fala: não vai por esse caminho, não faz tal coisa. Como testemunho prático, no meu trabalho eu vejo muitos testemunhos. Eu tenho um colega no trabalho que ele apareceu e contou o testemunho dele e falou: Natan, eu ia fazer um negócio, eu ia comprar a porcentagem de uma empresa, estava tudo certo, estava tudo ok, aparentemente tudo dando certo, tudo, Natan, eu entendi que era coisa de Deus. Só que quando eu peguei a chave do meu carro, eu liguei o meu carro e saí de casa, algo falou dentro de mim: não vai, não vai. Muitos poderiam ignorar e continuar, mas ele decidiu obedecer. Logo depois ele entendeu, ele viu e houve testemunho de que aquela empresa caiu e de que aquilo também iria acabar com o casamento dele. Ia acabar. Então o Senhor, Ele nos avisa. Muitas das vezes o nosso erro, assim como nós vemos na EBD, Eliezer fala, recorrentemente o nosso pastor fala, é nos afastar da aparência do mal. Não precisa ser mal ainda para que nós venhamos a nos afastar, mas é a aparência desse mal. Eliezer, ele usa uma analogia que eu gosto muito: é como se você quisesse se apoiar no muro que não tem coluna. Você sabe que ele pode cair até a qualquer momento, mas ainda assim você decide se aproximar e apoiar, você está assumindo risco. E começando a caminhar um pouco mais sobre isso, a gente pode olhar essa condição aqui também na ceia. A ceia é a maior celebração daquilo que o Senhor fez por nós. A ceia é o maior memorial que o Senhor deixou para nós em relação ao sacrifício que Ele fez por nós naquela cruz. Até que Ele venha, nós vamos ceiar e lembrar do que o corpo e do que o sangue dele fez por cada um de nós. Só que mesmo assim,
Paulo ele fala, examine-se cada um a si mesmo. Porque a verdade é, se você sabe que você está em pecado, ou melhor, iniquidade, e você deseja ceiar, cuidado, você pode estar zombando do Senhor. E Paulo ele vai dizer que de Deus não se zomba. E quem decide brincar com o pecado depois do entendimento da salvação, de certa forma está zombando do Senhor. Porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na carne, da carne vai colher corrupção. E o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, tendo esse entendimento sobre a graça, entendendo que ela viabiliza a salvação, entendendo que a santificação é um processo que nós vamos passar, estamos passando, e um dia vamos alcançar essa plenitude, aí sim a gente começa a falar de santificação. Porque se só a graça bastasse, não precisava ter luta. Por que Paulo fala que a carne dele luta contra o Espírito? Aquilo que ele quer fazer, ele não faz. Aquilo que ele não quer fazer, ele faz. Por que existiria essa luta se somente a graça bastasse? A graça ela viabiliza a salvação. Mas nós temos que viver uma vida de santificação para nos aproximar do Senhor. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Assim como também a palavra diz, sede santos, porque eu sou santo. E a gente começa a ver essa questão da santificação inicial. Primeiro ponto, Jesus ele falou sobre isso. Lá em Atos 26, 18, ele fala com Paulo, para lhe abrires, depois que Paulo ficou cego, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A gente tem que entender que tem uma santificação inicial no momento que nós nos encontramos com Cristo. E Paulo passou por essa santificação inicial no caminho para Damasco. No momento que ele é impactado pelo Senhor e pela verdade, algo acontece. Algo começa a acontecer. Mas não era ele, aquele que nos perseguia, Paulo, aquele que perseguia a igreja do Senhor. O que ele está fazendo aqui? Quando há um encontro com o Senhor verdadeiro, algo já começa a acontecer. Essa é a santificação inicial. Paulo também falou sobre isso. Ele fala em 1 Coríntios, capítulo 6, a gente vai começar ali do versículo 9. Vai dizer assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes. Houve um encontro, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Por que Paulo ele vai dizer, não vos enganeis? Realmente a gente começa a observar que tem algo mais, há algo depois. Porque senão Paulo somente pararia, não precisa mais se preocupar, meu irmão. Você já teve esse encontro, vocês já foram ladrões, vocês já foram adúlteros. Não precisa mais se preocupar não, já teve esse encontro, pode ficar tranquilo, está tudo certo. Mas ele fala, não vos enganeis. Realmente depois da santificação inicial desse encontro, há algo que progride para algo mais profundo. E a gente precisa entender que o que aconteceu e ainda precisa acontecer. Paulo ele vai falar melhor disso em Romanos 6, a partir do versículo 22. Aí ele vai falar, agora, porém, libertados do pecado passado, transformados em servos de Deus, agora isso no presente, tendes o vosso fruto para a santificação, que é o nosso processo, e por fim, a vida eterna. Aí sim é o nosso alvo. Então a gente precisa reconhecer a diferença. O problema é que muitas das vezes alguns estão falando para os crentes que não amadureceram em determinadas áreas de que você já foi santificado, de que você já está pronto, de que talvez você já esteja preparado. Mas, mais uma vez, voltando àquilo que Paulo viveu e falou. Quanto mais próximo de Deus você é, mais reconhecimento de quem você mesmo é você tem.
entender nossas falhas e entender aonde nós precisamos amadurecer. Infelizmente, a má interpretação sobre o que é santificação e como nós somos santificados, sobre esse processo, pode interromper o nosso amadurecimento. E Natan, você fala tanto de amadurecimento porque, meu amigo, meu irmão, o amadurecimento ele vai fazer com que você entenda nitidamente aquilo que é voz de Deus e aquilo que é voz do mundo, aquilo que é a voz do seu coração, porque Deus também nos dá a paz, mas através do amadurecimento nós entendemos o que é a paz de Deus e o que é a paz baseado nos nossos próprios entendimentos. Às vezes, quando você não tem como pagar a próxima conta de luz, você vai sentir paz? No seu coração, não. Mas no seu espírito você sabe que meu Redentor vive e de que Ele há de se levantar sobre essa terra. É uma paz diferente, mas através da maturidade você vai começar a reconhecer que tipo de paz vai te guiar. Muitas das vezes não é uma paz física, não. Você vai estar aflito. Quantas das vezes não é uma paz que você vai sentir um coração leve, você vai sentir que está flutuando, não é sobre isso. Mas é uma certeza de que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus que te deu o projeto, se Deus que te deu o plano, você pode ter certeza que é Ele que vai financiar. Ele pode usar quem quer que seja, da maneira que for, mas se foi Ele que te deu o plano, foi Ele que te deu a estratégia, você pode ter certeza, meu amigo, isso vai vingar. Mas é necessário que você tenha maturidade para tomar as atitudes certas. Sabe por quê? Satanás ele não sabe o futuro, mas ele começa a observar aquilo que está sendo projetado na sua vida no presente. E aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus tem preparado para você, muitas das vezes nós mesmos não observamos e não entendemos. Mas Satanás começa a perceber. E às vezes ele te oferece algo parecido com aquilo que Deus falou que ia te dar, para que você pare ali. E às vezes você acha que é bênção do Senhor. O Senhor falou que vai te abrir uma porta. O Senhor falou que você vai ser dono do próprio negócio. Às vezes aparece uma oportunidade que você fala, rapaz, é Deus. Mas através da maturidade você começa a reconhecer aquilo que é voz do Senhor e aquilo que não é voz do Senhor. Porque as minhas ovelhas reconhecerão a minha voz. Então é necessário que a gente entenda que a gente precisa dessa maturidade. E um entendimento incorreto sobre a santificação pode impedir que nós venhamos a amadurecer. E logo depois disso tem a santificação progressiva, que a justificação já ocorrida, no momento que nós encontramos o Senhor, requer que eu me submeta a ela, em santificação. A palavra vai falar sobre isso em Romanos 6, a partir do versículo 19. Ele fala assim, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereci agora os vossos membros para servirem à justiça para santificação. E aí a gente tem que entender que em matéria de santificação, o livro de Hebreus, ele distingue o que já aconteceu do que ainda precisa acontecer. Vai falar lá em Hebreus 10, versículo 10 a partir até o versículo 14. E a gente vê que Hebreus 10, a partir do versículo 10, nos ajuda a entender a santificação progressiva um pouquinho melhor. Vai dizer assim, nessa vontade é que temos sido, mais uma vez passado, santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a oferecer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover os pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ele aperfeiçoou os que estão sendo santificados, ou os que têm sido santificados, dependendo da versão. Então, o mesmo texto que diz que nós já fomos, diz que nós estamos sendo. Às vezes pode parecer ser meio contraditório, não, na verdade é complementar. Uma única frase não está concorrendo com a outra.
está complementando. Eu fui santificado até o nível quando passei pela porta, conhecendo ao Senhor ao longo do caminho, e continuo sendo. Mas quando terminar o caminho, ainda tem uma parte que nós ainda vamos falar sobre ela. A gente agora pode pular para 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que vai dizer assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então a gente começa a ver aqui que tem uma distinção dos dois primeiros níveis, da santificação inicial para a santificação progressiva. E eu gosto muito de usar Isaías 1, versículo 18, que ele vai dizer assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E meus irmãos, prosseguindo mais um pouco, para não pegar também muito mais o vosso tempo, depois desse processo, depois desse caminho, e vale falar que tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui, nada disso será em vão. Se o Senhor não nos retribuir aqui nessa terra, vocês podem ter certeza de que Ele retribuirá o nosso esforço no céu. É uma garantia. Eu já falei isso outra vez, mas eu amo essa parte. Muitos vão perguntar: mas Nathan, todas as vezes que você for fiel a Deus, Deus ele vai te honrar? Sim. E alguns podem falar: não, Nathan, mas e Estevão? Ele honrou o Senhor até o último segundo, ele foi apedrejado. Meu irmão, depende do seu ponto de vista. Se você olhar para uma questão terrena, uma questão humana, talvez você fale: ele falhou. Mas quando você olha para uma questão espiritual, meu irmão, um pouco antes de Estevão morrer, ele fala que ele olha para os céus e vê o Senhor à destra, à direita do Pai, em pé. Se você pegar e ler um pouquinho a história, você percebe que todas as autoridades, juízes, governantes, eles ficavam sentados diante de um tribunal. Sentados. E aí vem o Rei do Rei, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, Elohim, El Shaddai, o grande Eu Sou, e ele te recebe de pé na porta do reino dele. Meu irmão, aonde que não tem honra nisso? Então, se você olhar para uma questão humana, você talvez não enxergue honra, mas o Senhor ele enxerga, e Ele colhe todas as suas lágrimas. Nenhuma delas sequer se passa despercebido. Porque Paulo vai falar sobre orar sem cessar. Meu irmão, orar sem cessar não é necessariamente você ficar de joelhos 24 horas por dia. São os seus pensamentos ficarem cativos ao Senhor, através do entendimento de que na mínima coisa o Senhor ele se importa com você. Desde uma vaga de um carro que você vai parar, de um veículo na esposa que você precisa levar para o hospital, até mesmo em relação à sua alma, à sua salvação. A palavra vai dizer que vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos. Quem dirá, o Senhor nos dará o Espírito Santo àquele que pedir. Meu irmão, às vezes a gente se acostuma com esse meio eclesiástico. A gente se acostuma a vir à igreja, a gente se acomoda. Mas quando a gente olha Romanos, Paulo vai falar assim: dentro de vós habita o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Meu irmão, isso é muito forte. O mesmo Espírito que nos deu ousadia e autoridade para proclamar sobre a nossa vida, sobre a enfermidade, sobre demônios. E quantas vezes nós, nesse processo, não tomamos o lugar que o Senhor determinou para cada um de nós. E através da santificação, ela é progressiva, nós somos cheios de falhas? Somos sim. Mas a partir do momento que você entende a sua identidade no Senhor, você sabe que você é filho dele, e você realmente tem muito que aprender, mas você tem um pai que está disposto a te ensinar, alguma coisa tem que mudar. Você começa a tomar atitudes que nem você entende. Aquela viúva de Serepta, o pouco de azeite que ela tinha. Imagina, você tem um pouquinho de azeite em casa, e o pouco que você tem, chega um homem, que talvez você nunca tenha visto, e te pede o pouco de azeite que tem. Meu irmão, ela vai falar que era o último azeite para que ela viesse a fazer o pão, e logo depois eles morreriam. Você entende o quão pesada essa afirmação?
eles já tinham no coração deles a certeza de que eles iam morrer. Mas ela faz aquilo que o homem de Deus pede. E o Senhor, ao invés de talvez trazer uma afirmação sobre aquilo que ela na cabeça dela tinha certeza, Ele traz vida, e vida em abundância sobre aquela mulher. Então, desde o primeiro cenário até o último, Lucas vai dizer: nada é impossível para Deus. Nada. Se você for ao mais alto monte, lá Ele vai estar. Se você for ao mais profundo do mar, lá Ele vai estar. Aonde quer que você vá, Ele vai estar. E Deus, Ele não está com os ouvidos tampados, com braços cruzados para que Ele não possa te ouvir e te abençoar. Mas há uma condição: que você ore de acordo com a vontade dEle. E aquilo que vocês orarem no meu nome, alinhado com a minha vontade, isso vos darei. A vontade de Deus é que nós sejamos preparados, maduros, amadurecidos, porque Deus, Ele merece filhos que sejam inteligentes, filhos que sejam saudáveis. Cada um tem os seus problemas, todo mundo tem suas fragilidades, mas aonde talvez agora você esteja sendo frágil, onde Deus vai te usar para restaurar outras pessoas. Tem uma frase que eu já disse aqui talvez 10 mil vezes, todo mundo já tenha escutado, mas eu amo essa frase, porque quando eu entendi isso mudou a minha vida, que o diploma ele pode mostrar que você sabe. Talvez a gente saiba de muitas e muitas coisas, mas a cicatriz mostra que você venceu. Se a gente for olhar para Jesus, Jesus mesmo depois de um corpo glorificado, Ele não tinha necessidade de ter mancha alguma no seu corpo. Ele decidiu permanecer com as cicatrizes da crucificação, a ponto de Tomé só acreditar encostando em uma delas. Por que Jesus, depois do corpo glorificado, decidiu permanecer com uma cicatriz, meu irmão? Para mostrar que Ele venceu. Então a cicatriz que você está passando, esse processo que às vezes está sendo dolorido, e de fato é, porque sacrifício sem dor não existe. Assim como eu gosto de dizer que jejum sem fé é dieta, sacrifício não existe sem dor. Mas vocês podem ter certeza que no meio desse processo, até a santificação final que nós vamos falar, Deus, Ele vai honrar. Já vi muitos casos de mães que oraram por seus filhos 10, 15, 20, 30 anos. Nunca desistiram. E seus filhos se tornaram os maiores missionários que nós já pudemos conhecer. Já vi esposas que oraram 15, 20, 30, 40 anos. E hoje seus maridos estão na casa do Senhor. Não importa o tempo, não importa a forma, mas você saiba que Deus, Ele conhece a sua causa. E você pode ter certeza que pela sua fidelidade o Senhor vai te honrar. Talvez a fidelidade não nos dê facilidade aqui na terra. Muitas das vezes a fidelidade vai nos trazer dificuldade. Você ser fiel e você ser fidedigno no mundo de hoje, muitas das vezes, aparentemente ele traz problemas, mas você pode ter certeza, assim como Daniel, aparentemente ser fiel o jogou na cova dos leões, mas a fidelidade dele fez com que os leões ficassem de jejum naquela noite, e reis reconhecessem que o Senhor é Deus. Então, meu irmão, independentemente da dificuldade que você esteja passando, às vezes você está passando por uma dificuldade e o Senhor vai te chamar para ir mais fundo ainda. Pedro estava pescando a noite toda, não pegou um peixe. O que o Senhor fez? Um carpinteiro chega e fala: vai no fundo. Ele fala: não faz sentido, eu pesco a minha vida toda e a vida toda deu peixe no raso. Porque um homem que não é pescador me fala para ir no fundo. Mas ele fala: porque foi a tua palavra, eu seguirei. Pedro, no episódio do barco, ele não caminhou somente sobre as águas, ele caminhou sobre uma palavra: vem. Muitos dizem que Pedro ele falhou, mas ele foi o único que teve coragem. Se for o Senhor mesmo, me chama que eu vou ter contigo. Eu até brinco, a gente fala que ele andou e afundou, mas ele andou 2 vezes ainda, porque ele teve que ir e Jesus levantou para ele voltar. Então, quantas vezes Deus não tem uma palavra, mas nos falta ousadia para confiar naquilo que Ele disse. Meu irmão, se o Senhor disse vem, não importa a tempestade, não importa se o barco está afundando, você vai. Porque Jó, depois de tudo que ele passou, mesmo com a fidelidade que ele tinha, e você olha o nível de fidelidade de Jó, e ele fala: Senhor,
eu te conheci de ouvir falar. Ele tinha aquela fidelidade, ele só conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. E é isso que o Senhor quer proporcionar para nós nesse período progressivo de santificação. Não somente o nosso amadurecimento, sim, o Senhor deseja isso para a saúde também dos outros irmãos, porque uma árvore não se alimenta do próprio fruto. Mas fato é de que o Senhor quer que nós nos aproximemos a Ele, para também aproveitar daquilo que Ele tem para a nossa vida. Isso só é possível através de uma intimidade, de um relacionamento com Ele. E sobre a santificação final, que é o objetivo, é o alvo de todos nós. Paulo vai falar sobre esse processo em 1 Coríntios 15, no versículo 50, a gente vai ler até o 54. Ele vai dizer assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Jesus Cristo. A santificação final vai acontecer no momento da nossa redenção. É uma certeza que nós temos, de que nós vivemos nessa terra, mas de que um dia nós vamos retornar ao nosso Pai. E nós temos que entender que tudo aquilo que nós passamos nessa terra, do melhor ao pior, vai valer a pena quando a gente chegar naquele céu e Ele falar: meu servo bom e fiel, entra para a morada que eu preparei para você. Meu irmão, a palavra vai dizer que a mulher ela sente tristeza quando está para ter o filho, por causa da dor do processo, mas quando ela vê a criança, o seu coração se enche de alegria. Agora nós podemos sim estar sentindo dor. A santificação sim, pode muitas das vezes estar colocando espinhos na nossa carne, mas meu irmão, vai valer a pena. A gente não vive por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente vê, mas a gente vive por aquilo que a gente crê. E a gente sabe, a gente tem certeza, igual Billy Graham disse: eu já li a última página da Bíblia e Jesus vence. E aqueles que foram mortos com Cristo ressuscitarão com Ele. É uma promessa. E aquele que cumpre, aquele que promete, cumpre. Ele não falha. É uma certeza que nós temos. Quantas das vezes no nosso dia a dia, nas preocupações do trabalho, nas dificuldades, talvez no caminho, em casa, filhos, casamento, a gente esquece dessa promessa. Mas nós temos uma promessa de que nós vamos retornar. E vocês podem ter percebido, talvez alguns já tenham sentido isso. Sabe aquele dia que você acorda com uma saudade de um lugar que você aparentemente nunca teve? Você acorda sentindo saudade de um lugar que você fala: meu Deus do céu, tô com saudade de ir aí, mas eu nunca tive aí. E você fica naquele conflito. Meu irmão, nós temos uma promessa na nossa vida. Paulo vai dizer sobre a redenção do nosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 21, ele fala: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados com Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder,
porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E logo depois vem a nossa redenção, a nossa glorificação. Mas, meu irmão, para trazer um exemplo prático para cada um de nós, depois de entender só um pouquinho, a pontinha, a nevasca em cima do iceberg, sobre a graça e a santificação, a gente precisa, mais uma vez, reforçar essa identidade que nós temos nele e sobre a posição que ele confiou sobre nós nessa terra. Há uma palavra que uma vez eu escutei que eu nunca mais vou esquecer: você não precisa procurar posição, você precisa brilhar. Meu irmão, quando você anda com Cristo, ele começa a colocar combustível e você começa a brilhar, independentemente do contexto que você vive. Você começa a brilhar e aí sim ele te coloca numa posição. E às vezes é engraçado, quando a gente começa a nossa busca, a gente quer uma posição, a gente quer trabalhar, quer fazer alguma coisa. Quando a gente começa a ver, de fato, começa a ter temor em relação a muitas coisas, a gente fala: Senhor, não quero não. Já começa a dar aquela fugida, mas fato é, se prepara. Não importa, muitos falam: mas Natan, eu não falo bem. Moisés também não falava, pode ficar tranquilo. Mas Natan, eu não faço isso ou aquilo bem, meu irmão. O Senhor, Ele quer te usar para a glória e para a honra dEle. Então, não precisa procurar posição, brilhe na presença do Senhor, porque a autoridade vem de autor. Somente o autor pode te colocar autoridade. Então, se preocupe em brilhar diante dEle. E algo que o Senhor também fala para nós, e a gente aprende através do processo de santificação, é que ser crente não te faz privilegiado, te faz ser responsável. E a gente começa a olhar essa responsabilidade e essa ousadia em Pedro e João, quando eles estavam caminhando, como de costume. Essa frase é importante: como de costume, a hora da oração, ao templo. E eles veem um coxo. E é engraçado nessa situação que o coxo, fazendo estudos bíblicos, dá a entender que Jesus já passou por lá e que aquele coxo está há muitos anos lá. Ou seja, quando Jesus passou pela primeira vez, ele não curou aquele coxo, mas tinha um propósito. Depois Pedro e João foram passar por aquela situação. E aí o coxo pediu dinheiro. E Pedro, com muita ousadia, fala: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. E aí você pode perceber que há duas situações aí. Primeiro, da responsabilidade. Ele entendeu aquilo que Deus tinha depositado sobre ele. Ele entendeu o espírito que estava dentro dele. Ele entendeu por que Cristo morreu, por que Cristo ressuscitou. Então ele falou: Senhor, eu entendo que através da minha ação, o Senhor vai agir. E se o Senhor fizer, amém, o Senhor é Deus. Se não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Mas a verdade é que o Senhor quer nos usar. É necessário que alguém clame, é necessário que alguém ore, é necessário que alguém estique suas mãos, é necessário que alguém dobre os seus joelhos, porque o Senhor Ele quer nos usar para fazer a vontade dEle nessa terra, e tem que haver alguém disposto. E Pedro se coloca nessa posição, só que ele tem uma particularidade. Quando começam a falar sobre aquilo que ele fez, ele não fala mais de si, mas ele fala: vocês acham que foi eu que fiz isso? Vocês realmente acham que fui eu que fiz esse milagre? E ele começa a demonstrar que o único e verdadeiro autor, não somente do poder, mas de todo o poder, é aqueles que eles tinham matado, que ressuscitou, mas que estava de braços abertos para recebê-los na sua graça. E, meu irmão, muitas das vezes nesse processo, as suas raízes elas vão começar a crescer. E muitas das vezes, quando a nossa raiz ela começa a crescer, o nosso vaso é muito pequeno, pode ser que esse vaso quebre. Mas algo que o Senhor colocou no meu coração é que um vaso que quebra da mão de Deus não é uma derrota, mas é um batismo de continuidade. O Senhor Ele continua usando o mesmo barro para fazer um outro vaso, para que você possa ser vaso de honra na mão dEle. E você tem que entender que quando Deus Ele te disser não, falar não para você, não é para te afastar, mas para te chamar para perto.
Quantas vezes o processo de santificação não é os sims que a gente recebe de Deus? Porque 99% das vezes é o não que a gente recebe. Mas Deus, ele disciplina e ele repreende aquele que ele ama. Então, se meu irmão, se o Senhor te disse não, glorificado seja o nome do Senhor. Porque você é filho. Nós que somos pais temos que dizer não. Nós que somos irmãos, primos, a gente tem que dizer não, quem dirá a Deus, que sabe de todas as coisas. E da mesma forma que você não depende de aplauso para avançar, não deixa que a rejeição te pare. Talvez você venha provar de rejeição nesse processo, nos mais diversos níveis, familiares, profissionais, independentemente do contexto que você esteja vivendo. Se você não depende de aplauso para continuar, não deixa que a rejeição te pare. Porque o Senhor diz mesmo que pai e mãe te abandonem, eu, o Senhor, não vos abandonarei. Então a gente tem uma promessa. A gente tem um processo a seguir, sim. É árduo, com certeza. Mas assim como Billy Graham, ele fala, no final da vida dele, mesmo que todas estas coisas tivessem sido vãs, mesmo que a Bíblia tivesse sido vã, mesmo que viver de acordo com a vontade de Deus tivesse sido vã, e tudo isso fosse uma mentira, ainda assim valeu a pena. Quando a gente começa a ser transformado, e a graça do Senhor entra na nossa vida, meus irmãos, não nos importam mais as circunstâncias. Nos machucam, nos abalam, mas quando a gente entende que aquele que fez os céus e a terra está sob o controle de não somente uma coisa ou duas coisas, mas de absolutamente tudo, nosso coração começa a encontrar paz. Só que tem que ser uma intencionalidade nossa. Às vezes a gente está com um fardo pesado, mas Jesus fala, venha a mim os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Dai a mim o seu fardo que é pesado e pega meu fardo que é leve. A palavra vai dizer que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Salvo engano, Isaías vai dizer que nenhuma arma preparada prevalecerá sobre nós. Então, meu irmão, quantas vezes a gente ora como se Jesus ainda tivesse morto? A gente ora como se ainda estivesse naquela cruz. Às vezes a gente, sem querer, eu não digo isso de forma intencional, a gente se vitimiza. Senhor, por que disso, por que aquilo, meu irmão? É um processo, mas que você tenha certeza de que Deus, ele vai te honrar pela fidelidade que você tem a Ele. Se você é mãe, você ora pelos seus filhos, ou se você é Débora, olha pelos seus filhos de oração, Deus vai te honrar. Se você é do louvor, Deus vai te honrar. Se você, meu amigo, Natan, mas eu não estou no ministério, ei, você é filho de Deus, Deus vai te honrar. Permaneça no caminho dele, nas diretrizes dele, da maneira correta. E você pode ter certeza que ele vai te honrar. Natan, mas eu não sei como é que faz, eu comecei agora, meu irmão. Vocês podem ficar tranquilos, que o seu pai está disposto a te ensinar, mas se você tiver com o coração aberto para poder aprender. Há um perigo nesse meio do caminho, porque às vezes nós acreditamos que estamos sozinhos. Só que se a gente for trazer a condição de uma criança, quando a criança está bebezinha, bem pequenininha, o pai tem que ir abrir a porta para que ela possa passar. Só que a criança vai crescendo, o pai não vai mais abrir a porta. Ele vai olhar um pouco mais afastado, para ter certeza que você não vai cair. Mas é você quem abre a porta. Isso não significa que ele não está mais lá. Assim como Jesus, já teve vezes que ele estava no barco e ele acalmou a tempestade. Mas em outras situações, ele estava fora do barco, a tempestade estava lá. Mas quantas vezes o Senhor não já fala para nós, para mim e para você, olha só, acabou a hora de ficar dentro do barco, bora caminhar sobre as águas. Novo tempo. A revelação do Senhor, ela é progressiva. Ela se revela a nós dia após dia. Mas fato é, Salmos vai dizer que o Senhor quer contar a nós os seus segredos. E aí você imagina, agora, se eu não me engano, bateu 8 bilhões de pessoas no mundo e o Senhor conhece o seu nome. Ele sabe a sua história. Ele sabe aquilo que você passou. Ele sabe como está seu coração. Ele sabe aquilo que você ainda vai passar. Mas que você pode ter certeza que em todas essas coisas, a palavra diz, nós somos mais
do que vencedores. Às vezes nós estamos abatidos sim, mas não destruídos. Derrotados talvez, mas não desanimados. E meu irmão, a alegria no Senhor, muitas das vezes, ela é intencional. Você não vai sentir algo. Talvez a dificuldade na vida do crente seja permanecer. João 15 vai dizer que a videira verdadeira dará frutos. Se permanecer, a videira, isso aí. A videira que permanecer em Jesus, que é a videira verdadeira, dará frutos, mas é permanecer. Nós damos frutos através dele, através do permanecimento. É difícil permanecer. Eu gosto de usar a analogia de que é como se você estivesse no meio de um tiroteio e tem um poste pequenininho para você se esconder atrás. A vontade é correr, meu irmão. A vontade é você achar um lugar que você considera mais seguro, aquilo que você acha mais prático, mais fácil. Só que Deus falou, continua aí, pode ficar tranquilo, não vai te acertar, não vai te atingir, porque a fé ela começa a agir primeiro do lado de dentro, para depois mudar as circunstâncias do lado de fora. Muitas das vezes, meu amigo, a tempestade está rolando, mas Deus ele começa primeiro a tratar o seu interior. Primeiro ele fala com Sadraque, Mesaque e Abednego para depois apagar aquela fornalha. Então, muitas das vezes, se você estiver passando por algo, não pense que Deus ele não está agindo, porque às vezes pode estar começando por você, para depois mudar aquelas circunstâncias, porque a fé, a fidelidade em Deus primeiro, ela vai mudar a forma com que nós interagimos com essas circunstâncias. Então, meu irmão, não deixe que a rejeição te pare. Esse processo de santificação, ele é árduo, sim, mas que nós possamos entender da maneira correta de que há uma santificação final, onde um dia nós vamos alcançar e todas as dores que nós passamos vão valer a pena. Se você passa por uma dificuldade, meu irmão, é difícil falar isso porque fácil é falar, passar é difícil. Passar pela circunstância, passar pela situação, poucos passam. Mas você tenha certeza de que o Senhor, Ele te vê. Eu costumo usar a passagem dos pastores que estavam no meio do campo quando os anjos anunciaram que Jesus nasceu. Eles não eram os mais bem vistos, não estavam em grandes banquetes, talvez não eram considerados grandes pessoas. Davi não foi lembrado e ele estava sendo pastor das ovelhas do Pai. Mas o Senhor vê você de tetas malhadas. Aquilo que você faz no seu particular, Deus ele vê. E muitas das vezes ele te honra no público. Então se aquilo que você está fazendo, meu irmão, às vezes parece estar fazendo com que haja ainda mais turbulência, pode ficar tranquilo. Até que os ossos do vale de Ezequiel se tornassem exército, teve muito barulho. Osso juntando com osso. Armadura para um lado, osso para o outro. Meu irmão, imagina a bagunça. Mas aí quando você percebe, e ao invés de você enxergar numa bagunça, você começa a ver um exército, você fala, está valendo a pena. Quando você ora pelo seu filho, quando você ora pela sua casa, quando você ora pelo seu ministério, quando você ora por uma porta, meu irmão, mas que nós não estejamos vendo nada, está valendo a pena. E você pode ter certeza que o Senhor, Ele te vê. Nada daquilo que nós fazemos fica encoberto. Tantas coisas ruins, tantas coisas boas. Nada do que está oculto ficará oculto para sempre. Um dia será revelado. Mas da mesma forma que nós agora passamos por lutas, um dia estaremos no lugar que não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. E que a gente possa, em nome de Jesus, a se apegar nessa promessa. Eu sei que é cansativo, eu sei que é difícil, mas assim como o nosso pastor fala, que toda vez que estiver difícil, coloque o seu fardo nele. Eu particularmente faço assim porque eu me sinto mais confortável. Eu pego como se estivesse entregando mesmo. Eu dou graças a Deus que o meu quarto tem porta, porque se me visse orando, às vezes ia achar que eu sou meio doido. Eu entrego, eu estico a mão, o Senhor toma. Começa a andar para um lado, para o outro. Se um dia os irmãos vêm orando em casa, vai achar que eu precisando de um remedinho. Mas fato é, Deus ele considera corações sinceros. Seja sincero com Ele. Quantas vezes a gente tem vergonha de entregar algumas coisas para o Senhor? Senhor, eu pequei. Se a gente pula aquela parte como se fosse o filme, chega na parte ruim, a gente avança, até chegar na parte boa, meu irmão. O Senhor ele quer conhecer seu coração, mas como Ele já conhece. Só que à medida que nós falamos, há um processo de cura
de transformação, de renovação. Então aquilo que você está passando, derrama nos pés dele. E mesmo que você ainda não enxergue, declare sobre a sua vida: em nome de Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Natan, mas você, em nome de Jesus, eu vou ter uma vida restaurada, um coração limpo, pensamentos que me direcionem ao Senhor. Em nome de Jesus eu vou cumprir meu propósito. Em nome de Jesus nós vamos seguir com o nosso ministério. Em nome de Jesus eu vou ter forças para continuar, mesmo quando tudo disser ao contrário, porque eu estou com o Senhor e estou com maioria. Você já parou para pensar que um exemplo, trazendo na Bíblia, para poder finalizar, Jerusalém juntou mais 5 ou 6 reinos, mas se eu não me engano são 5, para ir contra o exército de Israel. E o Senhor se manifestou com bolas de fogo do céu. E a Bíblia, ela é explícita em falar que mataram muito mais do que os soldados, para que o povo pudesse vencer aquela guerra. Meu irmão, não existe guerra que o nosso Senhor não possa vencer. A gente não pode vencer, mas ajoelho no chão, boca no pó, porque o nosso Senhor e Salvador pode. Então que a gente de fato venha gravar isso no nosso coração, entender esse processo, saber que começou, que precisa ser continuado, mas que também vai ter um fim, uma mesa, um banquete, que o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, já nos convidou para participar. Amém? Eu queria chamar o Ministério de Louvor para poder tocar e finalizar o culto, e eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.